Olá, pessoal da turma de Filosofia e Ética Profissional, tudo jóia? Bom, estou começando aqui a postagem dos vídeos, conforme eu tinha combinado com vocês. Peço a desculpa por um pequeno atraso, porque realmente as dificuldades técnicas estavam um pouco maiores do que eu pensava. Eu vou enviar para vocês agora esse link junto com o cronograma em PDF, ok? Da disciplina. Eu peço a vocês, por favor, para encaminhar esses arquivos para os colegas que vocês, por acaso, souberem que não estão no grupo, enfim, né? Não só chamar para participar do grupo, mas também encaminhar esse arquivo em PDF com o cronograma e o link para esse vídeo aqui, tá certo? Bom, pessoal, como eu tinha falado com vocês na aula que nós tivemos, na aula síncrona, aula ao vivo que nós tivemos na segunda-feira, o nosso cronograma é o nosso manual para o semestre inteiro, tá bom? Então tudo que a gente precisa saber está colocado aqui. Eu estou marcando em verde se a aula é síncrona ou assíncrona. Então os nossos encontros de segunda-feira, eles estão todos marcados, se eu vou estar ao vivo com vocês ou se eu vou postar a aula gravada, tá certo? Geralmente eu vou liberar a aula na segunda-feira mesmo, para a gente ter uma situação assim mais próxima do controle, né, do cronograma. Os nossos horários de sexta-feira, né, que nós temos uma hora isolada na sexta-feira, eu vou sempre dar preferência para postar para vocês ou uma leitura, ou um estudo de caso, ou algum exercício curtinho, né, dentro desse período de uma hora que vocês vão utilizar. Então nós não vamos ter aula na segunda-feira nesse horário avulso que nós temos na segunda-feira. Se for preciso, nós vamos ter, tá bom? Eu posso postar alguma coisa lá, alguma aula gravada. Eu acho que até está previsto isso pro final do semestre. Eu devo postar umas aulas de revisão na sexta-feira. Mas via de regra, pessoal, eu vou sempre atribuir uma leitura ou um exercício, um estudo de caso, alguma coisa para sexta-feira, e eu vou fazer com um dia de antecedência ou na própria sexta-feira mais cedo, tá certo? Então, o cronograma está marcando aqui segundas e sextas-feiras, síncrona e assíncrona. Sempre uma informação que uma dúvida que vocês tiverem, vocês confiram no cronograma antes, porque geralmente a informação já está no cronograma. Os conteúdos que estão colocados aqui por dia são os conteúdos da ementa da disciplina, do programa da disciplina, que isso não muda de semestre para semestre, tá? A gente pode, por escolha nossa, dar mais espaço para um conteúdo e menos espaço para um outro, que for menos interessante para vocês. Isso aí é uma escolha que a gente faz a cada semana, tá bom? Mas de toda forma, eu fiz uma distribuição aqui, né, equitativa de todos os conteúdos nossos ao longo do semestre, pegando por base os conteúdos que fazem parte da estrutura normal da disciplina, tá bom? Eu marquei aqui para vocês o que eu acho importante eu falar aqui agora. Nossa primeira avaliação para o dia 5 de julho, que é uma segunda-feira, tá valendo 3 pontos. Ela vai ser síncrona e assíncrona. O que quer dizer isso? Ela vai estar lá disponível para vocês um pouco antes do horário da aula, 1 ou 2 horas antes do horário da aula eu disponibilizo, e ela vai ficar um pouco depois do horário da aula também disponível para vocês. E durante o horário da aula eu vou estar à disposição de vocês, né? Eu vou deixar uma sala aberta, eu vou ficar lá à disposição de vocês para qualquer problema que aparecer, tá bom? Não tirar dúvida de matéria, né, gente? Porque isso aí a gente faz antes, a gente faz com antecedência, né? Mas eu vou estar lá à disposição caso, enfim, alguém não compreenda a pergunta, queira, enfim, contar com alguma. Professor, o que você quer dizer com essa pergunta aqui e tal, não sei o quê, para dar segurança para vocês. Então eu vou estar disponível. Ela vai ser assíncrona, porque vocês podem fazer em qualquer momento, né?
e ela pode ser síncrona também, porque eu vou estar à disposição durante todo o nosso período de aula. Eu vou estar lá na sala disponível para quem tiver dúvida sobre como fazer a prova. Tá certo? Quem quiser fazer sem ir lá falar comigo, à vontade também. Quem quiser fazer no período até um pouco antes da aula, né, pode fazer, entregar lá no sistema, resolver por lá mesmo. E aí, nesse caso, ela acabou sendo assíncrona, né? E se quiser, conte comigo durante o período da aula. Isso é para dar tranquilidade, isso é para dar segurança na hora de realização da prova. Ao longo do semestre, pessoal, eu vou passar algumas atividades pontuadas, algumas atividades pequenas, tá bom? De preferência nas sextas-feiras, para serem feitas nas sextas-feiras. Aí cada uma vai ter um período diferente para entregar, tá bom? As que forem mais simplesinhas, vocês podem postar na sexta mesmo. As que forem mais complexas, eu dou um prazo um pouco maior. Cada atividade vai ter o seu prazo específico, a sua forma de fazer. São atividades curtas e que eu vou distribuir nelas ao longo do semestre. No final do semestre, o conjunto delas vai ser avaliado em 2 pontos, tá bom? Então, nós temos aqui 3 pontos para a primeira atividade e 2 pontos para essas atividades pequenas, pontuais, que nós vamos soltando ao longo do semestre, tá certo? Algumas sextas-feiras, então, claro que eu vou avisar com antecedência, né? Algumas sextas-feiras eu vou avisar, gente, a atividade de hoje ela faz parte daquele, não é que ela vale um ponto não, viu? É que ela faz parte daquele conjunto que no final vai dar 2 pontos, tá certo? Não é que todas as sextas-feiras vai ter uma atividade pontuada, não. Algumas sextas-feiras. E pode ter atividades pontuadas que não são para sexta-feira também, que eu vou marcar, né? Você me entrega de agora a uma semana, tá bom, gente? Eu quero que vocês saibam que nós vamos ter um conjunto de pequenas atividades durante o semestre, que vocês vão fazendo ela aos poucos, e eu vou avisar sempre com antecedência, entregar com antecedência, daquele jeito que eu falei, né? E o conjunto delas, no final, né? Vocês vão entregando à medida que faz cada uma, mas eu vou juntar o conjunto delas todas ali no final, vai valer 2 pontos, tá certo? Então, até agora são 3 pontos da primeira prova e 2 pontos dessas atividades picadas aí ao longo do semestre. Já são metade do semestre, tá? O nosso NAP 1, então, vai ser constituído dos 3 pontos da prova final e 2 pontos dessas atividades mais pontuais que nós vamos fazendo, tá? Pronto, pessoal, fechei a persiana aqui para ficar melhor um pouquinho. Depois, então, como eu falei aqui, a nossa primeira avaliação vai ser dia 5/7, 5 de julho. O que vai cair? Tudo que veio até então, ok? Tudo que está para trás vai cair. Chegando mais perto, gente, eu sempre faço uma revisão na véspera. E aí, ó, a dica. O que eu tiver dando mais importância na revisão é o que vai ter mais importância na prova, tá bom? Essa coisa de, matéria cumulativa, tudo bem, mas não quer dizer que vai cair exatamente tudo com o mesmo peso, com a mesma importância, tá? Então, vocês fiquem de olho, né? Isso serve para mim, eu acho que até para qualquer professor do Brasil ou do planeta. Se a gente dá a revisão e fica batendo muito ali numa tecla, aquilo ali vai ter mais importância na prova, tá certo? Então, vocês fiquem de olho a revisão que eu vou fazer ou que eu vou postar na véspera da prova, porque o que tiver com mais peso na revisão é o que tem mais peso na prova. Os outros assuntos vão estar ali mais no pano de fundo, né? E a nossa prova final tá para 23/8, uma segunda-feira também. Nossa prova final também vai valer 3 pontos, tá? E eu marquei também a entrega de um trabalho final, valendo 2 pontos. Aí é um trabalho mais consistente, é um trabalho mais parrudo, que vocês vão ter aí um mês e meio para fazer, tá bom? Então, quando tiver lá, mais ou menos na metade do semestre, quando tiver ali no início de julho, por aí, mais ou menos na época da primeira prova, eu vou entregar para vocês as instruções. Tá aqui, gente. Esse trabalho vocês vão ter
até o final do semestre para fazer, com toda calma, toda tranquilidade. Eu vou dar todas as orientações ali. Não é um trabalho, gente, de carregar pedra, não, viu? De suar a camisa. Não é um trabalho trabalhoso, não, tá? Um trabalho para exercitar a cabeça. Que eu vou passar lá. Toda a sequência vai vir, quando chegar lá no início de julho, né? Eu vou passar as instruções para vocês. Por enquanto, vocês não se preocupem com ele. E vocês vão seguindo essas instruções e vão construindo o trabalho e me entregam ele junto com a prova final no dia 23/8, tá bom? Então não precisa preocupar que seja um trabalho de grande volume de trabalho, né? Nossa, então deixa eu começar antes de julho, porque é muita coisa. Não é muita coisa em volume de trabalho, não. É um trabalho que exige raciocínio, que exige análise, exige calma, tá bom? E para isso eu vou dar as instruções para vocês e vocês vão acompanhando, tá certo? Então é só saber que esse trabalho vai existir na segunda metade do semestre e que vocês vão ter um tempo bom para construir ele. Mas não pode deixar acumular, gente, em hipótese alguma, viu? Eu vou até sugerir lá quanto tempo vocês utilizam em cada etapa desse trabalho grandão. Sigam minha recomendação e aí vai ser mais uma coisa tranquila. Se deixar para a última semana, vai ficar doido, tá bom? Porque assim, tem uma sequência, se você quiser fazer tudo ali na hora, não vai conseguir ser a sequência, vai ser uma loucura, tá bom? Então, para fechar o NAP 2, nós vamos ter então 3 pontos da prova final e 2 pontos desse trabalho grandão, assim, mais parrudo, mais consistente, tá? Eu tô querendo fazer ele em grupo, mas eu ainda não defini quantas pessoas por grupo, tá certo? E mesmo se vai ter exceção assim para fazer individual, acho que fazer individual fica um pouco puxado, viu? Minha sugestão vai ser fazer por grupo, mas eu ainda quero ver assim a dinâmica de vocês para dar o tamanho de cada grupo. Tá? E é um trabalho, como eu falei com vocês, é mão na massa, é fazer acontecer, tá certo? Dentro daquilo que eu tinha combinado com vocês. Depois disso, nós vamos ter a substitutiva no dia 30 de agosto e a recuperação ANAF no dia 6 de setembro. E aí fecha o semestre. Tá bom, pessoal? A nossa nota final, aí eu estou seguindo as orientações da coordenação, né? Nossa nota final, ela é a média do NAP 1 mais NAP 2. Tá certo, gente? A substitutiva está disponível para todo mundo, se não me engano, ela está disponível para todo mundo. E a NAF, que é aquela avaliação de recuperação, para quem não conseguiu os 6 pontos, né? A NAF é só para quem tem a média acima de 4, até então, tá? Então, é bem tranquilo o nosso semestre, tá certo, gente? Bom, é isso, nosso cronograma, são essas orientações, tá? Eu queria, né, igual estou fazendo aqui agora, entregar o cronograma e dar uma explicação junto para não ter dúvida. Tá bom, pessoal? Mais tarde eu vou postar mais um vídeo de conteúdo. Não, eu vou postar o primeiro vídeo de conteúdo, né? Eu tô só tendo um problema aqui se eu vou conseguir fazer ele pelo Meet ou se eu vou fazer pelo YouTube também. Eu prefiro fazer pelo Meet, eu estou insistindo um pouco no Meet, porque ele é bem melhor. Tá certo? Fazer a gravação no Meet e botar lá no Drive para vocês. Mas ainda vou tentar mais um pouco hoje e vamos ver o que sai assim tecnicamente. Depois que deslanchar, não deve ter problema não, tá bom, gente? No mais é isso aí. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.